A nossa saudação a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Misael Cabreira e tenho a grata satisfação de comentar a série de lições que vai tratar sobre a história da igreja e sua relação com a vida cristã prática. Esta é uma publicação trimestral do nosso editorial Batista, que está sob a responsabilidade do Seminário Teológico Batista Gilgal. Serão 13 lições estudadas a cada domingo que vão abordar esse tema importante que retrata a trajetória da igreja ao longo dos séculos e sempre enfatizando aquilo que é o que pode ser colocado em prática na vida cristã. Nós vamos então estudar a lição número 1, começando pelo nascimento da igreja, criada para cumprir o propósito de Deus, e assim, a cada vídeo nós estaremos abordando uma das lições e assim vamos concluir então esses comentários que servirão como insights para os nossos professores, irmãos, pastores e demais obreiros que utilizam a palavra de Deus, que usam a palavra de Deus a cada domingo ministrando as lições que enriquecem, porque a Escola Bíblica Dominical, com seu conteúdo fundamentado na palavra de Deus, serve como base importante para o cristão se fortalecer na fé, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e isto é um curso teológico que nós podemos dizer que a cada domingo o cristão vai aprendendo mais e mais da palavra de Deus, e o somatório de conhecimento ao longo dos anos é algo incalculável e quando colocado em prática então na vida cristã faz total diferença, especialmente nesses tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo. A lição número 1, ela vai tratar sobre o nascimento da igreja, criada para cumprir o propósito de Deus. Nós temos o texto base que está fundamentado em Romanos, no capítulo 11, do versos 11 a 26. É uma leitura extensa e nós vamos dispensar esta leitura, mas nós desde já conclamamos a cada um dos alunos para que observem as leituras diárias, façam a leitura das referências bíblicas. O texto base é importantíssimo, assim como a leitura dominical, porque isso nos dá uma compreensão ampla acerca do assunto que será tratado na lição. Nós destacamos o texto áureo da nossa lição número 1, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Como já referimos, a lição número 1 trata do nascimento da igreja, criada para cumprir o propósito de Deus. O plano de Deus, durante toda a história bíblica, ele foi perfeito. Ele foi desenvolvido pelo Senhor nosso Deus e nós podemos observar à luz das Escrituras que inicialmente o propósito de Deus, que era fazer-se conhecer para a humanidade, ele começou com o povo de Israel, a nação descendente então do patriarca Abraão. Então, considerando o texto bíblico do Antigo Testamento, nós veremos que o povo de Israel, este povo escolhido inicialmente para cumprir o propósito divino, desviou-se do caminho que Deus propôs para ele. Lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 em diante, nós lemos que o Senhor chamou Abrão, mandou que saísse da sua terra, da sua parentela e prometeu-lhe então uma descendência, e esta descendência seria para a bênção de todas as famílias da terra, conforme o capítulo 12, verso 3 de Gênesis. Então, este era o propósito de Deus. A descendência de Abraão foi privilegiada porque Deus se fez conhecer a eles, receberam a lei de Deus, eles foram então mantidos, sustentados, amparados por Deus desde o começo desta nação. E é claro que, num dado momento, este povo ele estava como cativo, como escravo lá no Egito,
e foi libertado pelo Senhor nosso Deus com mão forte, com o braço estendido. Então Deus começou a revelar-se também para este povo, e quando entregou a lei, os seus preceitos, os seus mandamentos, Israel começou então a manifestar o nome do Senhor naquele tempo. Então o ponto 1 da lição fala sobre esse vislumbre da igreja no Antigo Testamento. Só destacando que no Antigo Testamento, Israel é o povo que está em evidência. Já no Novo Testamento, é a igreja que está em evidência, o povo escolhido de Deus para este tempo, para esta nova aliança, para esse Novo Testamento. Israel é, sim, o povo escolhido no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. E a partir de ambos os povos, o propósito de Deus era revelar-se ao mundo. Mas nós vemos um vislumbre, e temos um vislumbre da igreja já no Antigo Testamento. Primeiramente, quando o Senhor Deus revelou para Abraão o seu propósito, em sua sabedoria e onisciência, deixou claro para Abraão que a sua descendência não seria simplesmente da carne, segundo a carne e o sangue, mas nós vemos que o próprio Senhor Deus mostrou para Abraão que ele também teria uma descendência espiritual. Quando, por exemplo, nós lemos alguns textos da Bíblia, vou procurar rapidamente aqui em Gênesis, no capítulo 15 e no verso 5, nós temos algo importante, Deus falando aqui para Abraão. Então o levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Então, nós vemos que quando Deus falou com Abraão, ele disse que a sua descendência seria numerosa como a areia da praia, e também numerosa como as estrelas do céu. Aqui nós vemos que o Senhor está falando de uma descendência terrena, que é a nação de Israel, mas ao mesmo tempo o Senhor também está falando que Abraão teria uma descendência espiritual, talvez não compreendida por ele naquele momento, não compreendida nem sequer pelos profetas do Antigo Testamento, porque esta revelação de Deus para Abraão, e Deus foi falando através dos profetas acerca disso, isto cumpriu-se na realidade do Novo Testamento, mas não deixa de fazer parte do plano inicial da parte de Deus. Então, uma descendência terrena e uma descendência espiritual, que é a igreja do Senhor. O próprio texto áureo da lição nos mostra que o Senhor Deus escolheu para esse tempo a igreja. E Pedro, o apóstolo Pedro, enfatiza isto com muita propriedade, com muita clareza, com muita firmeza, inclusive, dizendo num tom imperativo, declarando de forma imperativa: mas vós sois a geração eleita. Não há dúvidas, não há sequer, ou não paira nenhuma dúvida acerca desta realidade. Ele afirma: mas vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está o propósito de Deus, a anunciação por parte da igreja das virtudes, do poder, da glória de Deus, que retirou esse povo lá das trevas, trouxe para a sua maravilhosa luz, e é sobre isso agora que a igreja discorre, prega, anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, partindo deste princípio que já no Antigo Testamento havia um vislumbre da igreja, porque Deus mostrou para Abraão que ele teria uma descendência terrena e também teria uma descendência espiritual. Um vislumbre aos profetas do Antigo Testamento. Conquanto enxergassem longe pelos olhos da fé e pelas visões dadas por Deus, os profetas tiveram uma discreta revelação de um povo. E nós vemos então que, por mais que os profetas, pela visão que recebiam da parte de Deus,
pela revelação que recebiam da parte de Deus. Textos como, por exemplo, Isaías 65:1. Eles enxergavam tão longe, porém, alguns detalhes da revelação divina ficaram ocultos aos profetas. Esse texto que nós aqui falamos e referimos, mencionamos na lição, Isaías 65:1, por exemplo, diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Então os gentios, o povo não judeu, recebeu a oportunidade, então, formando a igreja, este somatório de povos que faz parte da igreja, um povo também escolhido por Deus. Os profetas, eles não tiveram uma visão muito clara acerca disso. Como eu já falei, eles olhavam longe e alguns detalhes não foram revelados a eles. Esse período que hoje nós vivemos como dispensação da graça, em que a igreja está em evidência, esses detalhes não foram revelados aos profetas. Esse foi um plano que Deus ele elaborou, mas foi concretizando com o passar do tempo, porque vejam bem, Israel não cumpriu aquele propósito inicial de Deus. Israel desviou-se. Nós vamos encontrar um desvio espiritual de Israel já desde o período dos juízes, quando eles apostataram diversas vezes daquele propósito inicial de Deus. Então, depois como nação, quando houve aquela divisão entre o reino do sul e norte, também ambos os reinos, o reino do norte foi em cativeiro para a Assíria, o reino do sul em cativeiro para a Babilônia. Então Israel não conseguiu cumprir com esse propósito inicial de Deus, eles se desviaram do propósito. Quantas vezes Deus exortou, falou através dos profetas, tentando chamar o povo de volta para aquele propósito inicial, mas o povo, infelizmente, estava com seu coração endurecido, viraram as costas para Deus, tanto que o profeta, ele mesmo diz que o povo havia cometido duas maldades. Deixaram a Deus, a fonte das águas vivas, e depois cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Isso mostra, evidentemente, que o povo de Israel não conseguiu cumprir aquele propósito inicial de Deus, abrindo agora, então, a oportunidade para a igreja, formada por não-judeus e também judeus convertidos, obviamente, a Cristo Jesus, mas a igreja agora está em evidência para cumprir com esse propósito de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, nós temos vislumbres, lampejos da revelação de Deus que haveria um povo não descendente de Abraão e que assim passaria a cumprir o propósito de Deus. Então, o desafio para a igreja, quando ela surge, e nós vamos ver isso na sequência do comentário e das demais lições, quando nasce a igreja, justamente com esse propósito de cumprir a vontade de Deus, esse foi o objetivo pelo qual o Senhor criou a igreja, este povo para esta dispensação, para assim revelar-se ao mundo através de Jesus Cristo. Então nós temos esse grande desafio, essa grande responsabilidade. Nós não podemos sair deste propósito, nós não podemos sair deste ideal. E quando nós estamos chegando para este período final da dispensação da graça, lamentavelmente, nós observamos que a apostasia, ou seja, o abandono da fé genuína, o abandono daquele propósito inicial que Deus havia estabelecido com a igreja, aquele concerto, nós vemos um povo que está se desviando disso e o que está caracterizando este momento final da dispensação da igreja, mas ainda assim nós precisamos, apesar disso, fazer parte de um remanescente
fiel. Deus sempre teve, em todos os tempos, em todas as épocas, Deus sempre teve um remanescente fiel e Ele quer contar conosco, comigo, com você, meu irmão, como integrantes, como parte da Igreja do Senhor, para que assim nós venhamos cumprir este grande propósito, este grande ideal de Deus, que é, então, fazermos conhecido o seu nome, os seus feitos, as suas maravilhas e especialmente anunciando, sim, essas virtudes como um testemunho daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Num segundo momento, nós temos em nossa lição a anunciação feita por Jesus. Quando nós lemos o texto que está escrito em Mateus capítulo 16, verso 18, o texto da palavra do Senhor diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a primeira referência da palavra igreja no Novo Testamento. No Antigo Testamento, esta palavra ela já foi usada na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, mas nesta aplicação referente à igreja como o povo da nova aliança, Jesus está fazendo aqui um anúncio, está contando aqui uma novidade, que ele estava neste momento formando a igreja. Ele mesmo fala que estava edificando a sua igreja, que até então não existia. Aqui o Senhor está lançando o fundamento da sua igreja, que não é Pedro. Pedro não é o alicerce da igreja. Se fosse, a igreja não teria resistido esses mais de 2000 anos de história. A igreja resiste porque o fundamento da igreja é Cristo. Ele sim é a rocha eterna. Ele é o alicerce, a pedra principal. E a igreja está edificada em Cristo Jesus. Ele diz: e também tu és Pedro. E referindo-se a ele mesmo, disse: sobre esta pedra, uma rocha inabalável, ele então estava edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, a primeira referência à igreja está nesse texto, Mateus 16, 18. A igreja não existia ou não havia nenhuma referência a esse povo até este momento. É claro que nós vamos ver mais adiante que a igreja passou a existir de fato em Atos capítulo 2, mas aqui Jesus estava anunciando a criação, a edificação da sua igreja, o fundamento, o alicerce, até que a igreja viesse então a existir de fato, o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, a igreja viria à existência, o que de fato, como já afirmamos, ocorreu no derramamento, na descida do Espírito Santo, em cumprimento às promessas que o Senhor Deus já havia feito também através de Cristo sobre esse derramamento do Espírito Santo. Eles tinham a ordem de ficar em Jerusalém até que fossem revestidos do alto, do poder de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Atos 1:8, disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Promessas que, então, cumpriram-se já na realidade de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Então, a Igreja de Cristo viria a ser o instrumento através do qual a mensagem do Evangelho seria pregada por todo o mundo. Cristo já havia dado esta ordem lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Esta foi a ordem inicial de Jesus. E esta ordem deveria ser cumprida mediante o poder do Espírito Santo prometido em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse revestimento do alto, esse poder do alto, poder do Espírito Santo, daria autoridade, propriedade e confirmaria a pregação, a anunciação do Evangelho através da igreja. Porque nós vamos observar no livro de Atos tantas coisas que aconteceram após esse derramamento do Espírito Santo de Deus, como uma confirmação da pregação feita pela igreja, pela anunciação do Evangelho. Interessante que, vejam bem, conforme já destacamos aqui, Cristo refere-se pela primeira vez acerca da igreja. A igreja viria à existência em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo. Mas uma coisa interessante, Jesus, ele não mascarou a dura realidade que a igreja passaria a enfrentar. E quando nós lemos, por exemplo, o conhecido texto de João, no capítulo 16 e o verso 33, o Senhor Jesus Cristo, ele também não escondendo a realidade que seria enfrentada pela igreja, ele disse assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo para a sua igreja, para os seus seguidores que fariam parte da igreja, que a vida cristã, a vida da igreja seria um mar de rosas, seria simplesmente plena paz em todo o tempo. Mas dificuldades viriam, perseguições viriam, tribulações no sentido de momentos de dificuldade ao longo da vida cristã viriam. Mas o Senhor Jesus Cristo estava ao mesmo tempo estimulando a igreja, dizendo que tivessem bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, tenham coragem, tenham motivação, tenham alegria. E isto só é possível mediante a ação do Espírito Santo na vida do cristão individualmente e na vida da igreja coletivamente, porque cada cristão passa por suas lutas e por suas tribulações. Em tudo, disse o apóstolo Paulo, nós somos atribulados, mas não estamos desamparados. Nós temos o amparo divino, nós temos a graça de Deus, nós temos a pessoa do Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que está habitando em nossa vida e que está nos encorajando, está nos consolando, está nos confortando. Então, ter bom ânimo também é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, porque se dependesse do nosso próprio ânimo, da nossa própria força, da nossa própria capacidade e condição de enfrentar as adversidades, nós há muito tempo teríamos desanimado, mas não desanimamos. Por quê? Porque há sim o poder do Espírito Santo de Deus agindo individualmente na vida de cada cristão e na vida da sua igreja. Temos aflições? Temos, mas contamos com um amparo divino. A igreja passou, como vamos estudar nas demais lições, momentos muito difíceis, momentos de dura perseguição, mas a igreja subsistiu ao longo desses mais de 2000 anos e ainda subsiste. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo, não sobre Pedro, não sobre qualquer outro líder, qualquer outra pessoa, mas na pessoa de Cristo. Ele é cabeça da igreja, nós somos o seu corpo, a sua igreja é o seu corpo, ele é o cabeça. Então, Jesus não mascara a realidade. Enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, sim. Então, cumprir o propósito de Deus também implica expor-se a riscos, perigos, perseguições e tantas outras situações adversas, o que, por mais que pareça ser difícil, e se nós aqui no Brasil temos uma liberdade religiosa cada vez mais ameaçada, infelizmente, mas nós vemos que há países, irmãos, em que a igreja é duramente perseguida.
Alguns fatos recentes, enquanto nós estamos gravando esta lição número 1, alguns fatos recentes, questão de poucos dias, e nós observamos países, lugares em que os cristãos são presos, torturados, mortos, templos são incendiados. Isso mostra a realidade difícil que se enfrenta em muitos lugares, mas a igreja ainda assim subsiste. E esta mensagem de ânimo de Cristo, dizendo para nós, tende bom ânimo, isso nos encoraja porque as mesmas aflições que nós enfrentamos, quem sabe em outras áreas, mas a palavra do Senhor fala que as mesmas aflições que nós enfrentamos estão se cumprindo entre os nossos irmãos no mundo. Nós aguardamos o cumprimento da promessa do Senhor, esta bem-aventurada esperança que temos. Aí sim, daremos um adeus às lutas, aos problemas e às adversidades. Mas enquanto esse momento não chega, sigamos, irmãos, continuemos firmes, perseverando na presença do Senhor nosso Deus. O terceiro ponto da lição fala sobre o começo da igreja. Começou com o derramamento do Espírito Santo de Deus, conforme nos relata Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio dos céus um som veemente, impetuoso, como que de um vento forte. Ali o Senhor estava soprando o Espírito Santo, concedendo o Espírito Santo à sua igreja. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E interessante, o versículo 4 diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, sem exceção alguma, naquele momento foram cheios. Por quê? Porque estavam ali buscando. Este foi o começo da igreja, num derramamento do Espírito Santo, em meio ao fogo pentecostal, da presença, da chama divina. Aconteceu algo sobrenatural, um som veio dos céus, a chama do Espírito, numa metáfora, falando, acendeu em cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e essa experiência conferiu-lhes como resultado o poder necessário para cumprir o propósito divino. Isso, meus irmãos, deve nos levar a refletir. Se queremos cumprir na nossa vida o propósito divino, a semelhança da igreja lá de Atos dos Apóstolos, nós precisamos estar, sim, de fato, cheios do Espírito Santo de Deus, revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E o resultado disso, desta ação gloriosa, deste derramar maravilhoso do Espírito Santo de Deus, está na sequência do texto. O texto fala, neste relato tão importante, que eles começaram a falar das grandezas de Deus, e foi um impacto muito grande, uma surpresa muito grande, porque naqueles dias em Jerusalém havia pessoas de várias nacionalidades e cada uma ouvia no seu próprio idioma falar das maravilhas de Deus, sendo que aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, eles mesmos disseram, não são galileus todos esses que estão aí? Estou agora parafraseando, Como nós podemos ouvir eles falar no nosso próprio idioma acerca das maravilhas de Deus? Então isto causou um impacto, isto realmente impressionou as pessoas. E Pedro, enquanto alguns ali zombavam, dizendo que eles estavam cheios de mosto ou embriagados, Pedro, cheio do Espírito Santo, naquele ímpeto, não apenas o Pedro como
uma manifestação do seu temperamento, da sua personalidade, mas agora com o revestimento do Espírito Santo, ele se levantou, começou a pregar, e naquele momento ali, milhares de pessoas, quase 3.000 almas, se converteram e também foram batizadas. Que manifestação do poder de Deus através da igreja. Esse foi o começo da igreja. Mediante a ação, o agir, nesta vivência, nesta atmosfera espiritual plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Foi o começo da igreja. E quando nós comparamos, meus irmãos, com a atualidade, nós precisamos olhar para estes exemplos, olharmos para o começo da igreja, porque Deus, Ele não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo. E se nós queremos uma igreja pujante, cheia do Espírito Santo, com manifestações, sim, do poder de Deus, a igreja deste tempo precisa despertar-se e precisa buscar a presença de Deus. Um retorno ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, um retorno à palavra de Deus, um despertamento para a vida de oração, de comunhão com Deus. É isso que determina, irmãos, o agir do Espírito Santo na igreja, para que através da igreja outras pessoas sejam alcançadas. Então aqui começa com o nascimento da igreja. Ela foi criada para cumprir o propósito de Deus. Então, você e eu, nós fomos então chamados por Deus, salvos para cumprirmos o propósito de Deus, e devemos então refletir acerca desta realidade. De que forma estamos cumprindo com esse propósito de Deus? Estamos de fato cumprindo? O povo de Israel na antiga aliança não conseguiu levar adiante esse propósito. E Deus abriu a oportunidade para os gentios, para a igreja. Não vamos desperdiçar esta oportunidade. No tempo que se chama hoje, vamos nos voltar para o Senhor, num propósito novo, numa aliança renovada com Deus, despertados verdadeiramente para que, inflamados pelo Espírito Santo de Deus, possamos hoje anunciar o Evangelho, proclamar as boas novas e ter uma vida diferenciada conforme o padrão estabelecido pelo Senhor nosso Deus e cumprindo o seu propósito. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, que nós sejamos despertados, meus irmãos, para que assim realmente venhamos viver, sim, nesta atmosfera, neste ambiente espiritual, porque o mesmo Deus que agiu lá em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é o mesmo Deus que ainda hoje pode agir. Nele não há mudança, não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós mudamos nosso padrão, nossa maneira de pensar, nós mudamos muito, mas precisamos, como o Senhor exortou a igreja de Éfeso, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras e assim, despertados por Deus, inflamados pelo Espírito Santo, vamos anunciar as boas novas de salvação para este mundo que carece e este mundo que precisa tanto ouvir o Evangelho para que sejam salvos pela graça do Senhor. Oremos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que como igreja possamos cumprir o propósito que tens para nós. Não desconhecemos as lutas, provações e dificuldades, mas somos gratos, Senhor, porque a Tua presença está conosco. O Senhor nos tem mantido e sustentado até aqui. Continua, Pai, dando amparo para a Tua igreja, avivando o Teu povo, Senhor, e que possamos buscar a Ti num propósito renovado a cada dia, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e que sejamos proclamadores destas virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós oramos em nome de Cristo, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus ricamente vos abençoe.